Meus amigos, hoje a gente vai compartilhar com vocês os 3 principais cuidados que a gente tem que ter com as nossas jabuticabeiras no verão. E no final a gente vai compartilhar uma dica que pra gente faz toda a diferença, mas eu não sei se dá para considerar como um cuidado principal, mas que facilita muito o nosso dia a dia com a manutenção das jabuticabeiras. E o primeiro cuidado é com relação à poda. No verão é imprescindível que a gente faça uma poda boa nela por alguns motivos. O primeiro é que se ela estiver muito cheia, ela vai ter uma quantidade muito grande de folhas e galhos para manter hidratado. Então ela vai precisar ser irrigada com uma frequência bem maior. Outro motivo é que elas transpiram pelas folhas, ou seja, elas perdem líquido na forma de vapor. Então se ela estiver muito cheia, com uma quantidade muito grande de folhas, a transpiração que ela vai ter também vai ser maior. E outro motivo é que no verão é a época que elas produzem mais. Se ela estiver muito cheia de folhas, vai ficar bem mais difícil da luz bater no tronco dela para estimular a produção. O segundo cuidado é com relação à irrigação, porque a jabuticabeira é uma frutífera que precisa estar sempre bem hidratada. E no verão, como as temperaturas estão sempre bem elevadas, ela precisa ser irrigada com uma frequência maior do que normalmente a gente faz. E a gente consegue perceber isso aqui nas nossas. Nas outras estações, que não são tão quentes, a gente pode regar ela de 2 em 2 dias, às vezes a gente dá uma bobeada, demora até 3 dias para regar, mas ela consegue ficar bem, elas conseguem ficar bem, não ficam com as folhas murchas, claro que já está no limite ali para a gente fazer a irrigação novamente, mas elas conseguem ficar bem. Agora, no verão, se a gente bobear, passou um dia, passou outro dia, no finalzinho daquele dia, ela já vai estar dando sinal, já vai estar com a folha mais sequinha, já vai estar com a folha bem caída assim, apontando para baixo, ela fica toda murchinha, como se estivesse triste mesmo. Agora, um ponto importantíssimo que a gente tem que dizer é que a frequência e a quantidade de água que a gente vai usar vai variar de local para local, vai variar de acordo com o tamanho da planta, vai depender do tamanho do vaso dela, se ela está exposta ao sol e do local. Por exemplo, aqui a gente mora numa área de floresta e aí a gente vai precisar irrigar elas com a frequência menor do que se fosse em outro lugar que não tivesse tantas árvores. Por isso que não tem como determinar uma quantidade exata de frequência de rega e da quantidade de água que a gente vai usar. Isso aí vai ser específico de cada local e só fazendo os testes para você conseguir adequar a frequência da irrigação com a quantidade de água que você vai utilizar. O terceiro cuidado é colocar uma cobertura sobre o solo. Normalmente as pessoas chamam isso de camada morta, porque elas pegam as folhas e os galhos que foram podados, cortam eles em pequenos pedaços e colocam sobre o solo. A gente sempre faz isso nas nossas e olha só como é que fica perfeito. Aqui em cima parece que ela está sequinha, né? Mas quando a gente abre aqui e vem aqui no solo, olha só como é que está totalmente molhado. O sol está batendo aqui em cima, mas ela não deixa essa água que está no solo evaporar com tanta facilidade. Então ela mantém a terra úmida perfeita para a jabuticabeira. Aqui, ó, se a gente olhar, tem mais ou menos 2 centímetros de camada morta que a gente utilizou aqui. E olha a terra como é que fica úmida. Então essa camada é fundamental porque ela ajuda a manter a umidade do solo, não deixa evaporar com tanta facilidade. E antes de a gente falar sobre a dica especial, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, porque ajuda a gente e assim vocês vão estar sempre recebendo as notificações dos novos vídeos e das atualizações do pomar. E a dica bônus, que na verdade é especial mesmo pra gente, isso mudou a nossa rotina de cuidado com as jabuticabeiras no pomar e com todas as frutas no geral, e facilitou demais a nossa vida, foi a utilização do gel de plantio. E o funcionamento dele é muito interessante, porque quando a gente irriga, normalmente a gente perde um pouquinho daquela água, né? Ela vaza por baixo do vaso e tudo mais, e aí é onde entra o gel, porque ele armazena aquela água que a gente coloca no momento da irrigação, e quando a terra começa a secar, ele começa a liberar aos pouquinhos aquela água, e isso faz com que a terra fique úmida por mais tempo. E para a jabuticabeira isso é fundamental, porque ela é uma frutífera que precisa estar sempre com a terra úmida. Agora, é importantíssimo que seja um gel próprio para plantio, porque existem diversos tipos de géis, alguns à base de sílica, enfim. Quando você for comprar, você tem que pesquisar gel para plantio. Esse a gente tem certeza absoluta que não faz mal, porque a gente usa em todas as nossas frutíferas há muito tempo.